65 milhões de pessoas que estão humilhadas com o nome sujo no SPC, é dessa trempe que sai. Percebe? Porque enquanto essa tragédia está aí, 400 mil pontos de comércio fecharam no Brasil do desmantelo do PT para cá. 400 mil comércios. Quase 40 mil indústrias fecharam no Brasil. Agora se fechou a LG aqui em São Paulo, botou 1.000 para fora. A Ford estava aqui em São Paulo há 54 anos. Foi-se embora, fechou na Bahia, fechou em todo canto, porque é o modelo econômico. Enquanto isso, saiu agora o ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo. Sabe o planeta Terra? Consta que é redondo, é uma esfera. Os 10 bancos... Há controvérsias. Há controvérsias. Sabia que 12% dos brasileiros perguntados dizem que a Terra é plana? Eu acredito. Isso é um negócio de lascar, né, rapaz? É para ferrar. Mas deixa eu terminar. Quando acabou de sair o ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, 4 são brasileiros. Dos 10. Não tem nenhum chinês, nenhum alemão, nenhum italiano, nenhum inglês, nenhum japonês. 4 dos 10 são brasileiros. Só que no Brasil só tem 5 bancos, cara. Caralho. E sabe quem fez isso? O Lula e o PT. Não dá pra... exatamente. Esse tipo de coisa, por exemplo, muitas coisas aí que aconteceram nos últimos 3 anos, dá pra gente... dá pra pessoas fazerem um malabarismo e tal, colocar na conta da pandemia. Mas esse é o tipo de coisa que não dá. Mas vamos na pandemia. Vamos lá. O Brasil tem 3% da população do mundo. Então, de cada 100 cidadãos do mundo, 3 são brasileiros. 11% das mortes aconteceram no Brasil. Qual é a explicação? Má gestão. Má gestão, sabe? A politicagem, roubalheira na vacina e tal. O Brasil teve 4 vezes a média de mortes do mundo. 4 vezes a média de morte do mundo. E isso aconteceu por causa do Bolsonaro. De novo, é a política, irmão. Aqui, o modelo econômico, o modelo de governança política chega a ser quase cretino a gente não deixar o povo ver isso. Sabe qual é o partido do Bolsonaro hoje? É o do Valdemar Costa Neto. Sabe quem é o Valdemar Costa Neto? É o cara para quem o Lula deu o DENIT para roubar, foi condenado, preso e condenado no mensalão. Percebe? O cara que estava com o Lula no mensalão, roubando no DENIT, agora é o presidente do partido do Bolsonaro. O cara que entrou contra tudo que estava aí, correu no primeiro momento para se afiliar com... Percebe? Mas se você olhar, assim, eles estavam com o Collor. Depois, se você olhar, ele estava com o Fernando Henrique, caramba. Então, mas isso que é importante, que eu queria dizer, porque quando eu conheci o Ciro, é engraçado, né? Que eu tenho 28 anos, né? E aí eu tava na universidade. Inveja. Eu fiz o Fiscar, depois eu fiz USP, não consegui terminar as faculdades, infelizmente. Felizmente, por causa do trabalho. Mas eu tava formando, assim, minha consciência política. Eu era mais de esquerda, né? E lá na universidade, na convivência, eu fui... E aí, na eleição de 2018, um pouco antes, eu esbarrei nos vídeos do Ciro. E aí, o que mais me chamou a atenção é que eu percebi que o Ciro, mesmo no momento que ele não está como candidato, ele é uma pessoa que está há muito tempo a impressão que eu tenho, carregando uma denúncia, na verdade, sabe? Ele tem eu via nas palestras que ele dava, um caráter meio de... Existe um problema que interessa a poucos, e esses poucos conseguem jogar um pouco por trás das cortinas, digamos assim, e eles subverteram um mecanismo que foi criado no momento oportuno, lá na questão do real, que era para ser paliativo, e eles se alimentam disso, né? Então, assim, que inclusive estive relendo seu livro e substituiu outros mecanismos que essa mesma elite já usava, pegaram a questão dos juros altos para eles, se apropriaram disso e eles ficam criando situações, discursos, etc., para que a gente sinta que a gente necessita, por A mais B, desse mecanismo. Sendo que esse mecanismo que você está falando é a questão dos juros. Juro. Enfim, o Ciro sabe explicar melhor do que eu, mas assim, o meu ponto com isso tudo é que isso me chamou muita atenção. E aí, acompanhando a trajetória política do Ciro, eu percebo que ele nunca abre mão disso. E isso é uma coisa que eu também tô aqui, eu tenho um monte de pergunta aqui. Manda ver, manda ver. Eu já declarei meu voto no Ciro, mas eu tenho dúvidas e acho que tem lugares onde a gente talvez discorde. Eu quero saber o porquê que ele discorda de mim. Manda ver. Mas isso é uma coisa que foi decisiva pra mim e apoiar de verdade, porque mesmo em situações onde ele tinha tudo a perder, digamos assim, no momento onde os outros fazem conchavo, que eles sabem que o poder econômico, digamos assim, vai financiar as campanhas, vai apertar a mão depois da eleição, vai ajudar a viabilizar, né, os projetos, ele faz questão de ser vocal antes. Então, por ter conhecido antes dele ser candidato e por ele não ter mudado o discurso, eu sinto que tem muita verdade nisso aí. Eu não sou economista, mas quando eu leio, eu vejo que faz muito sentido. Vamos pensar juntos, porque isso aqui é um lugar popular, muito popular, juventude e tal. E isso aqui, em qualquer lugar do mundo, é o que domina a discussão. No Brasil, se você olhar,
Nós estamos brutando o povo para brigar por comunismo e fascismo. Essa era a grande disputa nos anos 30, que desagou na Segunda Guerra Mundial. Isso está superado. No Só mundo aqui está que não, né? superado. Não, aqui estão inventando essa falsa contradição. O Bolsonaro denunciando o comunismo, que o Lula nunca foi, está muito longe disso, e o Lula denunciando o fascismo. O Bolsonaro frequenta aí um delírio e tal, mas não tem a menor condição prática e objetiva. A gente pode ficar, vamos dizer, vigilante, mas vamos para a eleição escolher. Agora, repare, se o governo paga, vamos ajudar as pessoas a entender, essa é a chave do processo. Se o governo paga por um papel da dívida do governo um juro maior do que o lucro médio dos negócios, por exemplo, você tem aqui uma espécie de startup. Aham. O Flow é uma espécie de startup. Você tem faturamento, tem que ter sua contabilidade, tem que ter sua gestão e tal. E você botou um dinheirinho aqui, comprou essas coisas, botou o estúdio, aliás, está do peru. O estúdio ficou bonito e tal. Então tá tudo aqui. Você podia, se você tivesse feito um cálculo, eu não tenho dinheiro, eu quero montar o meu negócio, eu não tenho dinheiro. Eu vou no banco para botar um negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu vou ter que pagar para o banco. Você não vai mais para o banco. Ou se for, tá doido e vai quebrar, como 6 milhões de empresas no Brasil, 6 milhões estão no Serasa. É tão importante entender isso, né? Então, por exemplo, essa foi uma parte fundamental de entender que, assim, é sobre isso. Quem tem dinheiro, porque eu sou empresário também, tenho empresas e tal. Se você vai, vamos supor que você já tem a empresa, você criou com nada, fazendo esforço, aí você tem um lucro bacana no primeiro ano, você teve uma ideia e tal. Aí chega no final do ano, você tem qualquer coisa, sei lá, R$500 mil no caixa pra você fazer o que você quer. O Brasil, e o que eu entendi, é que o Brasil, ele estimula essa pessoa a tirar esse dinheiro sem imposto e viver... Falar, não, eu vou colocar na renda, eu vou viver fixa. desse dinheiro, entendeu? É o que domina o Brasil, é o partido da renda fixa. Ao invés de pegar isso aí e criar uma nova sede, empregar mais pessoas, comprar equipamento. Então, assim, tem todo um mecanismo também da onde o imposto tá, etc, pra você... Na hora que a pessoa vai tomar a decisão de, beleza, eu expando o meu negócio agora, além da burocracia, que na minha opinião é bastante difícil de lidar, você sabe muito bem, né? Que é um negócio absurdo. Vários outros problemas estruturais tem esse problema de, calma aí, não vale a pena. A não ser que a pessoa tenha um sonho muito grande, que nem a gente é idealista, né? Meio maluco, meio burro. Você criou o Flow aqui porque você quer falar, não é só pelo dinheiro. Acho que só essas pessoas hoje em dia têm um estímulo, porque as outras, elas olham pra taxa de juros e elas falam, não, eu vou colocar o dinheiro no banco e vou viver da renda. Renda fixa. E cadê o emprego? E isso é um corte de classe que no mundo não existe. Claro que está começando a existir numa dimensão muito grave, que eu estou nesse debate internacional. Ainda agora recebi um convite, estou indo para Oxford, a universidade lá em Londres, porque eu participo dessa discussão, que é o seguinte: como é que a gente vai apropriar os ganhos impressionantes das tecnologias modernas para o conjunto do povo? Ou essas grandes tecnologias vão ficar tudo com o Elon Musk, o Zuckerberg, não sei o que e tal. Não fala mal do Elon Musk, não. Eu quero falar sobre o Elon Musk. Eu não vou falar mal do Elon Musk, assim, mas é patológico o cara ter R$1 trilhão no bolso. Mas ele não tem no bolso. É isso que eu queria falar. Ele tem no bolso. Não tem no bolso. Tem nas empresas dele Sim. que estão empregando pessoas e tudo mais. Eu não estou condenando o empreendedor. Estou falando o seguinte, que você tem hoje no mundo, esse é o grande debate no mundo, que eu digo quando o Lula parou no tempo, é que esse debate, se não for feito no Brasil para anteontem, nós estamos ferrados. Que é o retardo tecnológico. Percebe? Então você tem games, por exemplo, você está ligado nesse assunto, acabou. Games, hoje gera mais renda no mundo do que cinema e música juntos. E o Brasil, fora, completamente. Hoje, se você... Só não estamos fora da música, porque do cinema e dos games a gente está, né? Isso. Mas a gente tenta desesperadamente estar Mas isso dentro. tem a ver com formação de capital humano, tem a ver com tecnologia, tem a ver com... Enfim, não tem modelo para nada, não tem projeto para nada, para coisa nenhuma. Mas essa disfunção do juro é, vamos dizer, o resumo do problema, e eu tenho pedido a Deus para iluminar a minha palavra, como é que eu acho metáforas para as pessoas entenderem. Câmbio. Quer dizer, câmbio... Ora, o povão está nos ouvindo aqui, eu quero saber de câmbio. Na hora do Jornal Nacional dizer que a taxa de câmbio bateu em 4,80 hoje, eu vou no banheiro fazer xixi, porque aquele assunto não me interessa, eu não estou comprando câmbio. Aí é que mora, né, o perigo, né? Tá de verdade, muito no pão, no arroz. Tá no pão, tá no arroz, tá no remédio, tá no celular, tá no meio de diagnóstico médico, tá em tudo. E aí eles descobriram essa maravilha de manipular a taxa de câmbio em períodos de véspera de eleição para falsear um barateamento das coisas para ganhar a eleição. Foi o que o Lula fez. O Lula arrebentou o país criando esse conforto nacional consumista. Foi o Lula ou foi a Dilma no segundo mandato? Não, o Lula expandiu o consumo,
e criou um passivo externo monstruoso que fechou a conta miraculosamente porque os preços dos produtos brasileiros lá fora estavam bombando. Foi uma aposta que deu certo. Para ele, sim. Mas se a gente Mas imaginar... o Brasil deu certo, não deu durante o período dele? Sim, mas é a mesma gente. É o mesmo partido, o mesmo ministro, a mesma pessoa. Ele dando as cartas e tal. Quebraram o país. Que é como se tu agora fosse o seguinte, eu vou começar a gastar por conta, esqueço minha dívida, vou começar a gastar por conta, e pelas tantas, tu perde a renda. Que é o que aconteceu. O Lula pegou o crédito eu estou falando números para a gente discutir. 15% do PIB era o crédito no Brasil. O Lula expandiu para 55% do PIB. Que maravilha, todo mundo foi ao crediário. Aí é foda, porque alguém precisa pagar isso daí. Aí o que aconteceu? As pessoas perderam emprego, perderam a renda. Serasa, SPC, 65 milhões de pessoas. O Lula pegou 43 bilhões de reais dos cofres do governo, dinheiro seu, meu, de todo mundo, 43 bilhões de reais, meteu no bolso dos conglomerados de educação privada do Brasil, são os maiores do mundo, meteu no bolso dos caras e deixou no meio um estudante endividado, fiéis. Se gaba. Então, abri vaga... Mas o ProUni foi legal. O ProUni também é dinheiro público. É dinheiro público. Fiscal. Mas quem... Por exemplo, eu me formei no ProUni. Não faz mal. Eu estou só lhe dizendo o seguinte, que não existe almoço de graça. Com certeza. Então é o seguinte, o que é que você se formou no ProUni? ProUni é uma boa iniciativa, mas o que era? A universidade é uma empresa que ganha dinheiro, que tem lucros astronômicos, boa parte delas, e deve impostos ao governo. Deve FGTS, deve não sei o que e tal. O que é que o Lula fez? Entregou os impostos que deviam ter ido para os cofres públicos para eles em troca de bolsa. Resultado, explodiu no Brasil Arapuca, privada, e EAD, esses tudo bem, um camarada, você acabou de dizer, não, eu me formei com o ProUni, legal para você. Agora, e o dinheiro que tiraram da saúde pública? Mas o dinheiro do ProUni, ele vem de... De renúncia fiscal. De renúncia fiscal. Mas assim, para mim, parece, analisando do jeito burro e leigo, parece ser um jeito rápido de colocar o brasileiro na faculdade sem precisar construir novas universidades. Perfeitamente. Agora, a questão básica é, isso se sustenta? Isso é uma pergunta que precisa ser feita mesmo. Não, mas você poderia usar na educação de base também, porque acho que foi uma coisa qual é a característica? Eu não sou contra, eu estou fazendo uma análise de um modelo que criou uma falsa sensação de conforto, que é essa memória afetiva, e que cobrou depois um preço muito amargo. O país quebrou. Conta veio. Então a expansão do crédito virou inadimplência das empresas e das famílias. 77,8 de cada 100 famílias brasileiras, estatística permite você fazer 0,8 famílias, mas assim, 77 de cada 100 famílias estão endividadas com recorde de endividamento. Ciro, e esse consumo, na época, conseguiu ser convertido, por exemplo, para um aquecimento da nossa indústria? Não, tudo importado. Porque esse é o Destruir problema. a indústria brasileira manipulando a taxa de câmbio. Porque se aumentou o consumo, porque você falou assim, essa foi uma época boa. Então, acho que depende da análise. Sim, acho que essas famílias que eram pobres, que tiveram um aumento, né, do poder de compra, isso com certeza impactou positivamente a vida delas e tiveram acesso que nunca tiveram. Sim. Mas ao mesmo tempo, a desindustrialização corroeu o emprego deles. Então, na hora que essa onda passou, essas pessoas ficaram... E aí veio um monte de tentativas de tentar... E dava pra gente manter tudo isso daí e fomentar a indústria brasileira ao mesmo tempo. Essa é a base da minha ideia, da proposta. Eu tô relativamente familiarizado com a tua ideia. Veja, então vamos pegar o exemplo prático. Em 1980, do seu ponto de vista do tempo histórico, eu estou falando de ontem, tá? Em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era produzido nas indústrias. Por que isso é importante? Porque a indústria paga os melhores salários, recolhe o maior volume de impostos para financiar boas políticas de segurança, de educação, de saúde, isso não é mentira, você dizer que vai fazer isso sem dizer de onde vem o dinheiro, e agrega valor na exportação para o estrangeiro, traz dólares para o país para pagar a conta daquilo que a gente não sabe fazer aqui dentro. Então, indústria é fundamental e a economia moderna do conhecimento, a economia digital, na verdade são serviços ultra sofisticados baseados na indústria. Então, sem essa indústria também você não dá o passo seguinte, que é a economia do conhecimento, do mundo digital, etc, etc. Você não dá esse passo se não tiver a base industrial aqui. Então, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era industrial. Hoje, caiu para 9%. Porra! Na data, em 1980, presta atenção, irmão, para você ver, porque um país é uma coisa
para se administrar. Mas, assim, você falou que agora a gente caiu para 9%. 9%. Nós destruímos, a maior destruição. Tem um professor... Foi uma destruição da ou foram indústria outras brasileira. coisas que começaram a dar mais dinheiro? Não, a destruição. Eu vou te dar números para a gente espancar a insônia aí da turma. Tá. Então, veja, a China, nessa data, era 1/6 do Brasil. Só que a China já tinha 800 milhões de habitantes e o Brasil estava ali com 150 milhões de habitantes. Nós éramos muito mais ricos relativamente do que a China. Meu irmão, a China hoje está descambando para 20 vezes o Brasil. Quem está certo, eles ou nós? Foi destruição mesmo da indústria brasileira. Tem um estudo de um professor coreano que identifica como o maior episódio de destruição industrial da história do capitalismo mundial. O que precisa ser feito para destruir as empresas do Brasil? De novo, aquela história, câmbio, juros são as principais questões, sistema tributário. Deixa eu te dar o número. Quando você tem um câmbio manipulado, a proporção... Eu quero ver se eu acho um jeito de explicar. Para você é simples, eu quero ver para a gente subir a favela. Se o povo entender isso, a gente vira o jogo. Quando você não compra dólar, nós já entendemos isso, mas você compra pão, e pão é feito de trigo, o trigo o Brasil tem que trazer do estrangeiro, paga em dólar. Se o dólar está alto, o pão fica mais caro. O pão fica mais caro. O remédio é trazido do estrangeiro, fica mais caro. O celular fica mais caro, o game fica mais caro. E isso se traduz numa inflação. E aí vem uma inflação que não é de demanda, é de custo. Então, aumenta o custo. Aí eles atiram com juros sem... Enfim, mas vamos voltar aqui. Quando o inverso acontece, quando a minha moeda se valoriza muito, o dólar se desvaloriza muito, eu tenho uma sensação de conforto. Isso pode ser conseguido de duas formas. De uma forma sadia, qual é? Eu tenho um produto industrial poderoso, vendo lá fora, ganho muito dólar. Quando eu ganho muito dólar, a minha moeda se valoriza e eu fico sólido e isso ninguém vai me tomar. Ou eu faço o que eles estão fazendo. Eu boto o juro, de novo. Eu boto o juro lá em cima e aí pego o balanço de pagamento do país e uma montanha de dólar do estrangeiro, que eles chamam de capital motel, só para passar uma noite. No juro brasileiro, que é assim, o mundo lá o juro é negativo, ou seja, se você fosse um americano, você ia tomar dinheiro emprestado no banco e ia pagar 2% de juro ao ano. E no Brasil tu vai ganhar muito mais. Tu paga 50% de juro ao ano se for um credor de primeira linha. Certo? 50%. Mas se tu for no crédito pessoal, tu vai pagar 320% de juros. Isso é tão importante entender o fato de que quando eles aumentam a taxa de juros, com a prerrogativa de que vai vir investimento, vai vir dinheiro. E aí esse dinheiro não vem para abrir nada, não vem para abrir fábrica, nem loja, nem serviço, nem nada. Ele vem para especular no juro brasileiro overnight, ou seja, capital motel. Vem para cá, aplica e vai ganhando juro do Brasil e na hora que tem qualquer soluço vai embora. E isso é o que explica porque que o Brasil vai e quebra,